de entrada, já que estamos estudando os periféricos de entrada, bem importante, é o scanner. O scanner é, de fato, um importante periférico de entrada. Por quê? Lê comigo. Ele realiza a digitalização de imagens e transforma imagens, documentos, materiais gráficos, etc., em informação e dados digitais que podem ser manipulados por computador. Então, quando nós imaginamos a ideia do scanner, o que nós imaginamos é exatamente isso. Ele também é um periférico de entrada. Por quê? Porque ele digitaliza imagens e documentos. O scanner está enviando dados para a CPU processar. Perfeito. Mas o que nós temos que relevar é que esse processo de digitalização que o scanner realiza transforma uma imagem digital, uma imagem do mundo real em uma imagem digital que é formada por pontos. E os pontos que formam uma imagem digital são conhecidos como pixels. Pixels, observa, os pontos que formam uma imagem digital são conhecidos como pixels. E basicamente o que o scanner faz é isso, é transformar uma imagem, um documento do mundo real em imagem digital. E essa transformação em imagem digital é fazer com que essa imagem seja representada por vários pontos, que são os chamados pixels, os pontos que formam uma imagem digital. Nesse ponto, eu gostaria de uma pausa na parte do scanner para falar um pouquinho sobre imagem digital e resolução. Observa, imagina que cada quadradinho desses que eu estou te mostrando aqui representa um pixel, isto é, representa um ponto que forma uma determinada imagem digital. Então vamos imaginar essa situação, cada quadradinho desse sendo um ponto que forma uma imagem digital, um pixel. Professor, mas como é que eu vou medir resolução? Porque a resolução de uma imagem digital é medida contando os pixels. Se eu pegar aqui, ó, eu posso contar 1, 2, 3, 4 pixels na horizontal por 1, 2, 3 pixels na vertical. Isso me diz então que eu tenho uma resolução de 4 por 3 pixels. Por que 4 por 3 pixels? Porque eu tenho 4 pixels na horizontal e tenho 3 pixels na vertical. Por isso que eu indico resolução, nesse caso, de 4 por 3 pixels. Eu também posso multiplicar esse valor. Se eu multiplicar 4 por 3, eu vou ter um indicativo aqui de 12 pixels, mostrando agora a resolução total. E nós podemos medir a resolução dessas duas formas, horizontal por vertical, nesse caso eu diria 4 por 3 pixels, ou a resolução total de pixels que formam essa imagem, nesse caso 12 pixels. Perfeito, são as duas formas de indicar resolução, horizontal por vertical ou total. Mas eu quero agora aumentar a resolução de tela. Eu quero aumentar a resolução dessa minha imagem digital. Vamos ver o que acontece na prática quando eu aumentar. Observa, está 4 por 3 pixels e eu vou aumentar a resolução agora. Tu percebeu o que aconteceu com cada pixel quando eu aumentei a resolução? Observa de novo, ó. Estava 4 por 3. Agora eu vou aumentar a resolução para 8 por 6. 8 pixels na horizontal por 6 pixels na vertical. Multiplicando 8 por 6 vai me dar um total de 48 pixels. Antes era 4 por 3, 12 pixels. Agora 8 por 6, 48 pixels. E o que aconteceu com o tamanho de cada pixel quando eu aumentei a resolução? Os pixels diminuíram de tamanho. E isso é muito importante para quem enfrenta provas de concurso. Saber que quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos pixels. Se eu aplicar esse conhecimento, por exemplo, a área de trabalho do Windows, lá no Windows eu posso aumentar no painel de controle a resolução de tela. E quanto mais alta a resolução de tela no Windows, menor o tamanho dos ícones, das janelas, da barra de tarefas, do menu iniciar. Isso porque quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos pixels. Então, quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho do Windows. Mas vamos perceber isso na prática. Aqui eu tenho um exemplo de uma tela do Windows. E se tu observar, eu vou até ampliar, aparece aqui num determinado momento dito assim, observa comigo, resolução da tela, 800 por 600 pixels. Observa, vou destacar aqui para ti, ó. Resolução da tela, 800 por 600 pixels. Quer dizer que eu tenho 800 pontos na horizontal por 600 pontos na vertical, como a gente está enxergando aí nessa imagem, certo? Beleza, mas olha uma coisa relevante.
O que aconteceria se eu aumentasse essa resolução aqui no Windows? Porque a resolução, como eu disse, está de 800 por 600 pixels. Olha o tamanho da janela na resolução 800 por 600. Olha o tamanho aqui dos ícones. Quando eu aumentar essa resolução agora, percebe que diminuiu o tamanho da janela. Diminuiu o tamanho dos ícones, porque quanto mais alta a resolução da tela no Windows, menor o tamanho dos ícones, menor o tamanho das janelas, quer dizer, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Porque quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos pixels. Eu gostaria que nesse momento tu fosse olhar de novo isso acontecendo, então acompanha. Eu tinha minha resolução de tela lá do Windows de 800 por 600, que é assim. Imagina uma prova de concurso perguntando o que acontece quando tu aumenta a resolução. E a resposta é simples. Quanto mais alta a resolução de tela, menor o tamanho dos pixels. E por consequência, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. O tamanho da área de trabalho em si aumenta. Embora a tela fique do mesmo tamanho, as mesmas 42 polegadas, mas o tamanho em si da área de trabalho aumenta porque ela tem mais pixels, pode armazenar mais informação simultânea. Mas o tamanho dos itens é que diminui. Então anota aí no teu material, eu aguardo um pouquinho. Vou repetir aqui pausadamente. Só vamos revisar de novo. Ó. Resolução de tela de 800 por 600. Vou aumentar a resolução agora. Percebe que os itens diminuem de tamanho. Então eu quero que tu anote aí no teu caderno, eu vou ditar para ti, tu anota na tua apostila ou no teu caderno a anotação. Quanto mais alta a resolução de tela no Windows, quanto mais alta a resolução de tela no Windows, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Quanto mais alta a resolução de tela no Windows, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Anotou? Beleza. Então vamos pensar um pouquinho agora. Se eu tenho aquela minha imagem hipotética de antes, lembra? De 4 por 3 pixels. E tu imagina que eu tenho um ícone hipotético nessa minha área de trabalho, que obviamente não tem área de trabalho com resolução tão baixa, mas só para compreender, tu imagina que eu tenho um ícone formado por 4 pixels nessa minha área de trabalho de 4 por 3. Que a princípio não existe, mas estamos simulando. O que vai acontecer se eu aumentar a resolução? Vamos aumentar agora. Percebeu? O meu ícone, que era formado por 4 pixels, continuou sendo formado por 4 pixels. Mas como os pixels diminuíram de tamanho, o ícone também diminuiu. Observa de novo, ó. Resolução 4 por 3 e aqui eu tenho um ícone formado por 4 pixels. Eu vou aumentar a resolução para 8 por 6. 4 por 3 e agora 8 por 6. Percebe que o meu ícone diminuiu de tamanho. Essa é a ideia de quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Só que a área de trabalho em si ficou maior porque ela tem mais pixels. Ela pode apresentar uma quantidade maior de informação simultânea, embora o tamanho da tela do meu computador permaneceu o mesmo, certo? Bem, vamos pensar isso em relação não só à área de trabalho, mas pensar também em relação ao scanner, porque o scanner digitaliza imagens, transforma elas em pixels. Então uma resolução mais alta vai gerar pontos menores, a imagem vai ficar mais detalhada e com melhor qualidade.